A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Amém, 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 amém. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, 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 aleluia. Glória, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Pai, hoje te agradecemos mais uma vez pela sua palavra escrita, preciosa e santa. Obrigado pelo privilégio que temos de nos alimentarmos da palavra de Deus, de sermos praticantes da palavra, de nos tornarmos recebedores de tudo que a palavra de Deus promete e fornece. Obrigado pelo grande e poderoso Espírito Santo que você enviou para habitar em nós, para ser o nosso mestre e o nosso guia. Confiamos nele hoje para nos dar expressão vocal, para que, como Pedro disse, possamos falar dos oráculos de Deus. Aleluia! Obrigado por nos dar expressão no Espírito. Te damos louvor, honra e glória por tudo que acontecerá em nosso meio. No poderoso nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, Senhor Jesus. Lembre-se da programação dos cultos. Toda manhã às 10h30 e toda noite às 7h30 durante toda a semana. Glória a Deus. Amém. Bem, da última vez batizamos esse encontro de o encontro do Espírito Santo, porque colocamos ênfase no Espírito Santo, nas manifestações do Espírito e coisas assim. E o Senhor me disse, coloque mais ênfase em cura e fé. E nós vamos fazer isso, glória a Deus, mas não significa que é tudo sobre o que vamos falar. Porque ao sermos guiados pelo Espírito, podemos ir em direções diferentes. E não só isso, à medida que o Espírito Santo nos guia, podemos falar de coisas diferentes. Aleluia! Glória a Deus! Quando a unção está sobre as pessoas, sabe, nenhum destes cantores sabia que eles pregam. Se você não acredita, é só ficar perto. E muitas vezes eu vejo a unção sobre eles e eu digo, vão em frente, vamos, sigam em frente, obedeçam a Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome dele para sempre. Glória a Deus! Bem, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no primeiro capítulo de Hebreus. Como eu disse, somos guiados pelo Espírito, podemos ou não falar de cura. Podemos ter cultos de cura toda noite ou não, mas teremos sim cura em alguns cultos. Amém, mas eu vou avançar, sabe? Eu nunca tinha falado. Vai ser totalmente diferente, eu nunca tinha falado sobre esse texto em toda a minha vida. Amém. Mas, sabem, abra sua Bíblia assim no primeiro capítulo de Hebreus e deixe o seu dedo lá, mas abra também em 1 Coríntios. Abra em 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia! Capítulo 14 de 1 Coríntios. Amém. Paulo, claro, sabemos disso, está escrevendo à igreja em Corinto e ele os está encorajando a serem cheios do Espírito e a obedecer ao Espírito e a andarem no Espírito. Notem que ele diz, que proveito vocês terão em mim? Sabe, se eu for até vocês, verso 6, capítulo 14, ele diz, mas agora, irmãos, se eu for até vocês falando em línguas, que proveito vocês terão em mim? A não ser se eu falar a vocês também por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. Amém? Se tudo que ele fizesse fosse falar em línguas, não traria proveito para ninguém. Mas línguas com interpretação traz proveito. Amém? Mas então note que ele diz, se eu falar com vocês também por revelação.
Bem, isso se refere ao momento em que o Espírito Santo revelava algo a ele. Muitas vezes temos que falar por revelação. Amém? De repente você é inspirado para falar. Amém? Bem, de repente eu fui inspirado a falar, eu nunca tinha ido nessa direção antes. Algumas coisas que eu já disse eu vou repetir, é claro, mas de repente eu fui inspirado nisto. Então, nós simplesmente vamos pular e ver onde pousamos? Amém! Amém. Notem neste primeiro capítulo do livro de Hebreus, os últimos 2 versículos do capítulo. Ora, a qual dos anjos disse ele em algum tempo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles? Ele está se referindo aos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Está falando de nós, não é? Somos herdeiros da salvação, não somos? Nós herdamos a salvação, não foi? Glória a Deus, nós nascemos de novo. Agora, a respeito dos anjos, ele diz, não são todos eles espíritos ministradores. Eles são seres espirituais, mas são espíritos ministradores. Como assim espíritos ministradores? Enviados para serviço. Serviço ao quê? Favor. A favor daqueles que serão os herdeiros da salvação. Glória a Deus. Serviço a nosso favor. Sabe, às vezes eu penso que os anjos ficam sentados esperando que alguém diga algo para eles fazerem. Amém? Sabe, tem gente que pensa, Deus vai fazer, vai funcionar automaticamente, mas não é assim. Amém? Graças a Deus pelos anjos, pois eles são sim espíritos ministradores. Amém? Glória a Deus. Eu fui conduzido a uma reunião alguns anos atrás em Oklahoma, dezembro de 52, 51, bem, alguns anos atrás, eu não lembro. Eu sei que foi há mais de 50 anos. Meu Deus, o tempo voa, não é? E uma noite depois do culto, não, na verdade, aquela foi a 3ª vez que eu estive ali. Eu fui àquela igrejinha numa pequena cidade, em Oklahoma. No domingo que eu comecei o encontro, havia 137 pessoas na escola dominical, contando crianças e tudo que se movia. Aleluia! Bem, quando eu saí de lá, eles já tinham 260 e poucos na escola dominical. Amém? Porque tivemos mais de 100 pessoas salvas e a maioria ficou naquela igreja desde então, e mais de 60 foram batizados no Espírito Santo. Então eu voltei em outra ocasião, era outra reunião, e o Senhor disse ao pastor de lá, eu falei por revelação, eu disse, Deus disse que se você fizer o que Ele está dizendo para você fazer, Ele vai te dar a maior igreja da cidade. E então eu voltei para um segundo encontro, e tinham construído uma igreja com fachada de tijolos na rua principal. A primeira igreja batista ali não tinha um prédio daquele. Apenas uma igreja na cidade tinha uma fachada de tijolos. Eles tinham o maior auditório da cidade. Eram mais de 180 frequentando. E o pastor disse, eu quero que todos aqui que começaram a vir para a igreja, no culto do irmão Reagan, todos que foram salvos no culto do irmão Reagan ou batizados, levantem-se. 3/4 de toda a igreja se levantou. Aleluia! Costumávamos fazer isso, igreja após igreja, elas dobravam ou triplicavam. Eu penso que pode acontecer de novo hoje. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas, o pastor queria que eu voltasse e fizesse uma sessão de ensino. Entende? Aqueles outros encontros, no primeiro só tivemos encontro à noite, não tivemos de manhã. Ficamos lá 6 semanas. No segundo encontro, tivemos cultos de manhã e de noite. E nos cultos da manhã ensinamos sobre fé. À noite ministrávamos cura. Então ele disse, venha, durante algumas semanas em dezembro, foi na 2ª e 3ª semanas de dezembro de 1952, e apenas ensine, sem pregação, sem louvor, sem oração, nós teremos apenas um seminário. E assim fizemos, sabe? Eu apenas fazia uma oração no começo do culto e aí eu ensinava, depois de 1h30 iam para casa.
Amém. Ele disse, ensine o assunto que o Senhor te disser para ensinar. Então, sabe, uma noite não tínhamos nenhuma canção, nenhuma preliminar, íamos direto para o ensino, e eu ensinava por cerca de 1 hora, pelo menos 1 hora, muitas vezes a gente passava disso, mas de lá íamos para casa, para as nossas acomodações. O pastor e sua esposa nos levavam, também sua filha, e uma noite eu e o pastor estávamos comendo um sanduíche com um copo de leite, e começamos a discutir as escrituras como se pregássemos um para o outro. Eu notei que a filha dele ficava olhando fixamente para nós, ela tinha 11 anos, ela disse, papai, amanhã eu tenho que levantar para a escola. Ela tinha que estar na escola às 8 da manhã, o nosso compromisso normalmente começava às 10, e já eram 11 da noite. Tínhamos ficado ali desde as 9 da noite falando e a gente nem percebeu. O tempo voou. Ele sempre orava com ela toda a vida dela, colocava ela na cama e orava por ela, vamos, me ponha na cama. Então ele levantou e ele disse, meu Deus, como está tarde, eu nem tinha percebido. Então ele levantou, mas decidiu, ele parou e disse, querida, vem aqui se ajoelhe, vamos pedir para o irmão Reagan orar hoje e aí você vai para a cama. Então todos nos ajoelhamos ali para orar naquela pequena cozinha, naquela pequena área ali na cozinha. E aconteceu algo que eu não esperava que aquilo acontecesse, assim como não esperava ser o primeiro homem a pisar na lua. Amém. Mas quando eles se ajoelharam naquele lugar, ele disse, irmão Reagan, ore conosco, eu saí da minha cadeira e me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei e uma nuvem branca veio e me envolveu. Sabe, eu não consegui ver mais nada, eu estava com os olhos bem abertos, mas eu não conseguia ver nem a cadeira onde estava ajoelhado. Eu não via mais nada da cozinha, eu não via mais nada, como se eu estivesse no meio de uma densa neblina. E imediatamente, eu olhei para cima e imediatamente onde deveria estar o teto, lá estava Jesus. E Jesus disse, eu vou te ensinar sobre o diabo, os demônios, os espíritos malignos, sobre a atuação dos espíritos malignos. E ele falou comigo por cerca de 1 hora e meia. Das 11 até 00:30, no meio desse tempo, eu não vi o que aconteceu lá fora, mesmo com os olhos abertos. Eu estava vendo o reino do Espírito. E então, imagino que a filha do pastor foi para a cama. Mas Jesus disse, eu vou te ensinar a respeito do diabo, dos demônios, e sobre espíritos malignos, sobre a operação de espíritos malignos. Porque, ele disse, desta noite em diante, o que é conhecido na minha palavra como discernimento de espíritos se manifestará na sua vida. Quando você estiver no Espírito, eu operarei, e quando estiver no Espírito... E aí muita gente se perde, porque é quando você está nos negócios do Espírito. As pessoas vêm até nós no meio da rua e querem que operemos. Bem, ele não disse que operaria no Espírito quando eu estivesse na carne. Amém. Ou até mesmo na igreja. E você está lá, mas não está no Espírito o tempo todo. Vocês estão me ouvindo? Quando eu estava no Espírito, eu passava a ver naquele reino. Discernimento de espíritos significa discernir ou ver. Não tem a ver apenas com discernir espíritos malignos, mas não está restrito a espíritos malignos, também funciona com anjos. Aqui ele está falando de espíritos angélicos. Está falando do próprio Jesus, de discernimento de espíritos, porque ele está no mundo espiritual. E se ele aparece para você numa visão, isto é discernimento de espíritos. Ou até o próprio Deus, ou uma imagem vinda de Deus. Então entenda, há diferentes níveis ou diferentes categorias de anjos. E então ele continuou a me dizer, durante muito tempo, eu não diria todo o tempo porque durou 1 hora e meia, mas eu gostaria de trazer alguns pontos. Em várias ocasiões, ao invés de lidar com o espírito, as pessoas se esforçam para tratar com o indivíduo. Veja, eu não sabia de nada, aquele pastor não tinha me dito uma única palavra sequer sobre o que eu estava prestes a descobrir. Eu não sabia. Até que Jesus me disse, naquela visão, eu vi aquele pastor, sabe, aquela esposa que ele tinha já era sua segunda esposa, a primeira esposa o havia deixado. Eu a vi
No espírito, ele nunca havia me dito nada, mas eu a vi. E o Senhor, o próprio Jesus, reforçou isso. Ele disse, ela é uma querida minha, é uma bela cantora, cantava na igreja, cantora maravilhosa. Mas sabe, o diabo começou a falar com ela. Ele começou a dizer, você poderia ter prosperado no mundo, porque ela havia cantado num clube noturno e voltou a cantar no clube noturno. E ela prosperou sim no natural. Então ela deixou seu marido, arranjou outro homem. Deixou ele, arranjou um outro. Deixou aquele também e arranjou outro. Mas aí, sabe, no processo do tempo, porque claro, ela foi embora, começou a cantar nesses clubes noturnos e viver com homens diferentes, divorciada do seu marido. Aquele pastor casou de novo, ele tinha aquela filhinha e claro, a filha precisava de uma mãe. Amém, ele precisava de uma esposa. Mas então, depois daquela mulher que o havia deixado, ele foi cuidar da igreja onde eu estava pregando naquela época. E eu não sabia de nada, ele não me contou nada. Mas o Senhor me contou e me mostrou como lidar com a situação, e é isso que eu quero que você entenda. E aquela mulher, a ex-esposa daquele pastor, o havia contactado, ela disse, eu vou aí e vou te expor. Sabe, ela queria ir e causar um monte de problemas. Veja, foi ela que foi embora. Foi ela que arranjou outro homem. Foi ela que foi cantar num clube noturno. Mas você entende que o diabo faz essas coisas mesmo? Amém? E Jesus me disse, não faça nada a respeito dela diretamente. Eu quero que você, no espírito, dê uma ordem àquele espírito que está operando nela. Ele disse, toda vez que pessoas na igreja ou fora da igreja estão fazendo coisas, dizendo coisas que machucam o corpo de Cristo ou um servo do Senhor, o diabo está por trás disso. Não trate com a pessoa, trate com o espírito. Bem, eu disse, como é que eu faço isso? Ele disse, bem, você simplesmente diz. Eu disse, veja, ela está lá em outro estado, eu estou aqui nesse estado. Ele disse, não há distância no reino do espírito. Você simplesmente diga, espírito imundo, que está operando na vida de, diga o nome dela, criando confusão, causando problemas, com a intenção de machucar e retardar o ministério do meu amigo. Veja, ele chamou aquele homem que foi casado 2 vezes de amigo. Do meu amigo, o ministro. Eu ordeno que desista imediatamente. Eu fiz o que ele estava dizendo no reino do Espírito. Depois, aquele pastor me disse, porque ele teve uma percepção, ele disse, irmão Reagan, você estava orando por mim, não é? E eu disse, sim, estava. Eu soube sobre sua ex-esposa. Sim, é isso mesmo, irmão Reagan, você está certo. Eu acabei de receber outra carta hoje e ela está vindo. Eu disse, não, eu parei aquele demônio. Mais tarde ele me contou que ela nunca apareceu. Nunca mais apareceu. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Um pastor me disse, irmão Reagan, desde que eu ouvi você ensinando sobre este assunto, ele disse, eu tinha 3 famílias na minha igreja que estavam criando problemas. Ele disse que durante o meu estudo, ele disse, eu tomo autoridade sobre o demônio que está influenciando a vida do irmão tal, porque, veja, você pode se inclinar para o Espírito, assim como pode se inclinar para o Espírito Santo, pode se inclinar para o Espírito errado. O irmão que está criando divisão e problema, e ele disse, eu ordeno que você pare suas manobras em nome de Jesus. E ele disse, eu fiz o mesmo com a outra família e com a outra família também. Ele disse, uma se mudou e as outras 2 se endireitaram. Glória a Deus, ele disse, funcionou quase que como por mágica. Amém. Amém. Glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém? Graças a Deus, amém. Bem, graças a Deus pela palavra de Deus. Mas veja, essas coisas têm que ser feitas em fé e no Espírito. Não vai funcionar, sabe, se você balbuciar algumas palavras no natural. Amém. O meu genro, nós só tínhamos uma filha. E o meu genro, nos primeiros anos de casamento, ele não conseguia manter um emprego. Eu e a minha esposa participávamos de encontros. Às vezes passávamos 3 meses fora até voltarmos para casa. E aí, quando voltávamos, sabe, ele já tinha perdido o emprego. Ele conseguia um emprego e depois logo perdia. Às vezes saíamos para itinerância e ele estava cantando no grupo de louvor da igreja porque ele sabia cantar.
Mas assim que voltávamos para casa, ele não estava mais nem indo para a igreja. Ficava sentado em casa, fumando seu charuto e jogando fumaça na cara da gente. Amém. E lá ia eu e a Aureta para outro estado. E eu nem ficava pensando sobre aquilo. E sabe, eu nunca tinha pensado nessa linha que eu estou falando. Nunca tinha pensado sobre isso. E uma noite eu estava orando durante o culto. E o Senhor me disse, eu quero que você lide com aquele espírito. Na verdade, ele disse com aqueles 3 espíritos que estão perturbando o seu genro. E eu o vi no espírito, andando pela rua, sabe, no meio da calçada. Sabe, por exemplo, quando você encontra alguém no meio da rua e havia 3 pequenos cachorros seguindo ele. Um cachorro desse lado, um cachorro do outro lado e um no meio. E eu vi que ele se virava e se inclinava para esse espírito. E aí voltava a se virar e se inclinava para o outro espírito. E aí ele virava de costas completamente e se inclinava para o espírito que estava atrás dele. Era quando ele saía da igreja de tudo. E eu disse, Senhor, como eu lido com isso? E ele disse, apenas fale com esses espíritos. Ordene que desistam das suas manobras e parem a sua operação. E eu falei assim com eles. Naquela época eu não tinha gravador como temos hoje, mas eu escrevi numa folhinha de papel, coloquei a data e coloquei na minha carteira. O Senhor me disse, veja, daqui a 10 dias ele vai arrumar um emprego e vai mantê-lo. É isto. Bem, eu voltei para casa depois do encontro. Ele disse, pai, consegui um emprego de assistente de gerência numa rede de lojas. Eu disse, eu sei. Amém. E eu mostrei a folha de papel e ele disse, esse foi o dia exato em que eu arranjei o emprego. Bem, daí o dono da rede construiu outra loja em outra parte da cidade e o chamou para ser gerente. E pagaria a ele $36.000 por ano. $36.000 por ano? Talvez hoje não pareça muito, mas naquela época era muito dinheiro. Para ser gerente. E ele permaneceu na igreja, permaneceu no emprego. E aí um pastor me disse, irmão Reagan, você conhece alguém que poderia ser diretor de música, sabe? Na minha igreja e pastor de jovens? Eu disse, sim. Quem? Eu disse, o meu genro. Ele disse, peça para ele me ligar. Eu passei o número, eles entraram em contato. E então a igreja ofereceu a ele um apartamento todo mobiliado, além de um soldo de $100 por semana. Uma pessoa me disse que andou conversando com um homem que era dono de toda aquela rede de lojas que meu genro trabalhou. E ele disse, o dono da rede disse, eu não entendo. Eu ofereci àquele homem $36.000 por ano para ser gerente de uma das nossas lojas. Ele deixou aquele emprego para se tornar líder de louvor e líder de jovens por $100 por semana em um apartamento mobiliado. Ele foi ver o apartamento, ele disse, eu simplesmente não consigo entender isso. Eu não consigo entender. O homem que estava conversando com ele, que falou comigo, disse, eu também não entendo, mas certamente é a vontade de Deus. Mas você entende, Deus o fez prosperar. Aleluia! Muitas vezes, as pessoas lidam com situações e circunstâncias no natural. Lidam com elas com conhecimento natural e com pensamento humano natural, quando deveriam ir com a palavra e com o Espírito e ministrarem com a unção, e aí as bênçãos do Senhor fluiriam. Coloque o diabo para correr, pois ele é um inimigo derrotado. Você tem razão para rir e se alegrar, pois o Senhor tornou todas as coisas possíveis. Vocês são todos crentes? Todas as coisas são possíveis não apenas para Deus, mas todas as coisas são possíveis também para você. Aleluia! 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 Obrigado, Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Imediatamente depois desse encontro em que o Senhor apareceu para mim, dizendo, quando você estiver no Espírito, o que a minha palavra chama de discernimento de espíritos vai operar em sua vida e ministério. Outra vez, eu quero que notem a ênfase no Espírito. Então, por exemplo, para ilustrar para vocês, no encontro seguinte,
Depois desse encontro do qual falei, o encontro foi no leste do Texas, em Tyler, Texas. Era dezembro de 1952. Então, no último domingo de 52, começamos o encontro e continuamos com ele até o ano de 53. E o pastor daquela igreja me disse, porque a última igreja que eu pastoreei, sabe, ficava naquela região, cerca de 60 quilômetros de Tyler, no Texas. E ele disse, irmão Reagan, você lembra da minha jovem sobrinha? Eu disse, sim, eu me lembro. Bem, ela estava com 23 anos. Quando eu conheci, ela tinha 16, 17. Jovens vinham fazer encontros na minha igreja e ela vinha com os jovens. Bem, ele disse... ela estava casada, ela e o marido, um jovem casal. Eles tinham 2 filhos, um com 3 anos e a outra ainda bebê. E ela tinha sintomas, mas não sabia o que tinha, porque os médicos não entendiam, não tinham os equipamentos sofisticados que tem agora. Mas, enfim... não descobriam o que havia de errado com ela. E então o irmão Lewis disse, sabe, eu paguei a conta e a levei a uma clínica especializada. Bem, era um médico que os outros médicos haviam sugerido que ela fosse. Era uma clínica de câncer. E disseram, sua sobrinha tem câncer no pulmão esquerdo. Precisamos removê-lo imediatamente antes que o câncer se espalhe. Então o irmão Lewis, pastor, disse... eu preciso de uma segunda opinião, vou levá-la a outra clínica de câncer. E o outro médico disse a mesma coisa. E então ele disse... na verdade, ela disse, eu não tenho dinheiro nenhum. E o médico disse, operaremos você de graça se você pagar a conta do hospital. E o irmão Lewis disse, bem querida, se você quiser ser operada, eu pago as contas do hospital. Ela disse, bem, me dê uma semana, eu vou orar sobre o assunto. O médico disse, tudo bem, acreditamos em oração. Mas ele disse, às vezes pode ser tarde demais, se for para o outro pulmão, você vai ficar sem nenhum dos dois e aí não viverá? Será tarde demais? Bem, ela passou uma semana orando e decidiu não se operar. Bem, como disse o irmão Lewis, ela ficou completamente de cama, sendo alimentada 6 vezes por dia e ainda assim perdendo peso. O câncer se espalhou do seu pulmão esquerdo para o pulmão direito e agora era tarde demais para a operação. E o pastor disse, eu creio que ela será curada nessa reunião. Eu disse, ela será curada. Veja, eu não disse isso porque eu tive uma revelação. Eu fui inspirado para dizer. Eu apenas disse em fé, porque eu cria. Amém? Bem, ela estava de cama. E aqui está algo que eu quero que você entenda. Aleluia! As pessoas, muitas vezes... estão enganadas em seu pensamento. Pensam, se Deus quiser se mover, Ele vai se mover. Se Ele quiser que aconteça, vai acontecer. E se não acontecer, é porque não foi da vontade dEle. Não. O Espírito de Deus diz para você acordar do seu sono. Ouça a palavra. Se levante e ande à luz da palavra. E esteja em expectativa. Com expectativa para o milagre, com expectativa para o sobrenatural, com expectativa para a manifestação do Espírito. Ele não te desapontará. Amém, foi o que o Espírito Santo disse. Glória a Deus para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero que você entenda algo. Ela estava de cama e nós, em igrejas menores, a igreja do irmão Lewis tinha 200, 300 pessoas, umas 200 e poucas pessoas. E então, só teríamos cultos de cura 2 vezes na semana. Terças e sextas eram cultos de cura, nas outras noites eu pregava sobre outros assuntos. Terças e sextas, cultos de cura, eles tiraram ela da cama. Não me pediram para ir até ela, é bíblico fazer isso, mas eu quero que você veja algo aqui. Tiraram ela da cama, não me pediram para ir até a casa dela e orar por ela. Veja, quando você está na igreja, aquele corpo de crentes também cria o templo de Deus. Estão me ouvindo? E é aí que as grandes manifestações vão acontecer. E eu penso que você quer o que é grande. Amém? E então, tiraram ela da cama e a trouxeram para a igreja. Sabe, a trouxeram numa ambulância para a igreja. Amém? Bem, pessoas acamadas como ela estava, se incomodam de ficarem numa multidão, então colocaram ela numa sala que ficava ao lado. Puseram um alto-falante lá e ela conseguia ouvir a mensagem. E então uma pessoa entrou na fila de cura representando ela. Falaram para aquela pessoa todas as informações necessárias. E quando chegou a vez de ministrar a ela, 3 pessoas, 3 homens foram e a pegaram e a carregaram para a frente do altar. Eu impus as mãos sobre ela.
Percebi que a unção de cura passou para ela. Ela não recebeu a cura porque eu não sei. Sexta noite, primeira semana, tiraram ela da cama e a trouxeram de novo. Eu impus as mãos sobre ela. Eu sabia que estava ministrando debaixo da unção de cura e percebi que havia passado para ela. Mas talvez ela de alguma forma não entendia como recebê-la. Segunda semana, terça à noite, tiraram ela da cama, trouxeram ela. Eu impus as mãos sobre ela, a unção de cura passou para ela. Mas veja, pessoas são curadas de acordo com um grau, baseado em duas situações. Número 1, o grau de poder de cura que é administrado. Número 2, o grau de fé que dá ação àquele poder. E se não há fé para dar ação ao poder, não vai funcionar. Sexta noite, segunda semana, tiraram ela da cama e a trouxeram. Eu impus as mãos sobre ela. Eu percebi que a unção passou para ela, eu senti, porque a unção é uma substância tangível. Tangível significa perceptível ao toque. Ela é capaz de ser tocada. Eu percebi que foi para ela. Mas ela, por alguma razão, não aceitou ou recebeu. Fomos para a terceira semana e eu fico imaginando se não tivéssemos continuado. Muitas vezes me pergunto quanto deixamos passar, porque não somos sensíveis o suficiente ao Espírito para saber o que ele diz. Amém? É triste, mas é verdade. Amém? E se não fizéssemos a terceira semana, graças a Deus fizemos. Terça noite da terceira semana. Tiraram ela da cama, veja, já eram 5 vezes. Tiraram ela da cama, trouxeram ela. Bem, eu perguntava o problema das pessoas uma por uma, eu falava com cada uma delas. Não falava mais com ela porque era a 5ª vez, eu já sabia. Eu só impus as mãos sobre ela e outra vez eu não esperava que acontecesse o que aconteceu com ela, assim como eu nunca esperei ser o primeiro homem que pisou na lua. Mas quando eu impus as mãos sobre ela, de repente entrei no Espírito. Como assim entrou no Espírito? Eu estava vendo no reino do Espírito. Meus olhos físicos estavam bem abertos, mas eu não via mais nenhuma pessoa na congregação. Até o banco que estava na minha frente eu não conseguia mais ver. Eu vi aquela jovem que estava na minha frente em pé numa nuvem branca. Eu vi agarrado a ela, bem agarrado a ela no pulmão esquerdo, do lado esquerdo do seu corpo, uma criatura como um macaquinho. Parecia muito com um macaco, e eu digo isso porque era do tamanho de um macaco. Agora, a cara não parecia a cara de um macaco, parecia o rosto de um ser humano. Mas ele se agarrava. E eu falei com ele, eu disse, você terá que deixá-la. Ele disse, eu sei que terei que deixá-la se você disser, mas eu não quero. Bem, eu disse, você terá que deixá-la, em nome de Jesus, eu ordeno que você a deixe. E ele caiu no chão. Eu disse, não apenas deixe ela, mas saia daqui. E ele saiu andando pela porta. Ela levantou as 2 mãos e começou a adorar a Deus. Ela tinha 23 anos, era salva desde os 15, 8 anos de salva, 8 anos buscando o Espírito Santo, e foi instantaneamente cheia do Espírito e falou em línguas. Era uma terça-feira, ela voltou aos médicos. Veja, ela estava de cama, e é claro, ela ainda estava muito magra. Deus fez a obra, mas ela tinha que se recuperar. Amém. Mas o médico, ele disse, eu quero mais exames, vamos tirar raio-x do tórax, todos os exames, eu quero entender o que aconteceu. Ela disse, algo aconteceu, e ele, o que foi? Ela disse, faça os exames, vá. Depois eu conto. Fizeram todos os exames e não conseguiram encontrar nenhum traço de câncer. Disseram, seus 2 pulmões estão limpos. Seus 2 pulmões estão limpos, o que aconteceu? Ela contou a ele exatamente o que eu disse que vi e o que eu fiz. Aqueles 3 médicos disseram, bem, quem quer que seja esse homem, nós tiramos o chapéu para ele, porque evidentemente ele tinha resposta e nós não. E se ofereceram, disseram, se você quiser, fazemos uma declaração juramentada dizendo que você teve câncer nos 2 pulmões e agora estão limpos. Sabe, essa mulher está viva ainda hoje. Depois de 49 anos, ainda está viva e bem até hoje. Glória a Deus para todo sempre. Graças a Deus. Eu disse graças a Deus. Aleluia! Bem, eu estava conduzindo outro encontro em Pueblo, Colorado. E eu ministrava aos doentes numa noite. E aquele homem veio na fila e, como eu disse, eu falava com eles um por um. Falava com eles, perguntando de que igreja eles eram, o que havia de errado com eles. Ele disse que era nervoso e não conseguia dormir. Bem, na maior parte das vezes acontece com mulheres, mas também pode acontecer com homens. E então,
Eu apenas impus as mãos sobre ele e orei por ele para que seus nervos ficassem bem e ele pudesse dormir. Eu o dispensei e ministrei a mais 4, 5 pessoas. Bem, ele se sentou, havia 3 seções de assentos assim. Aqui há 1, 2, 3, 4 seções de assentos, lá eram 3. Ele sentou na fileira da frente bem aqui. Eu estava virado para esse lado do púlpito, impondo as mãos nas pessoas que vinham. De repente eu olhei para lá e eu estava no Espírito. De repente. Amém. Entende por que não funcionou antes? Eu não estava no Espírito. Deus continuava se movendo, pessoas eram curadas. Veja, quando você não está no Espírito, você não vê no reino do Espírito. Entende? Eu vi aquele homem sentado ali, como eu disse, e eu vi... Veja, sentado assim, no ombro direito dele, isso não tem significado nenhum, mas parecia um macaquinho sentado no ombro dele e ele ficava com os braços ao redor da cabeça do homem apertando. Bem, eu digo a vocês, eu não sabia, aprendi depois, que já haviam encaminhado aquele homem para um sanatório e só estavam esperando a data para levá-lo. E eu disse a ele, vem aqui, vem aqui. E ele... Tem expectativa pelo milagre e ele acontecerá. Tem expectativa pelo sobrenatural e ele se manifestará. Tem expectativa pelo poder de Deus e ele virá. Aleluia! 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 Então eu disse a ele, vem aqui, vem aqui. E ele está falando comigo, eu disse sim. Quando ele chegou, eu falei com o Espírito. Eu disse, você terá que sair. Ele disse, eu sei. Mas eu não quero. Eu disse, terá que sair em nome de Jesus. Ele caiu bem no meio do chão. Bem, entenda, eu estou contando isso, mas ninguém mais sabia. Ele só dizia que não conseguia dormir porque era nervoso. Quando aquele demônio caiu no chão, eu disse a ele... Ele ficou chorando e se debatendo, como um filhote, sabe? Eu disse, não apenas deixe ele, mas saia desse lugar. E ele saiu correndo mesmo com a porta fechada, você entende? Aquele homem levantou as mãos e disse, foi como se uma bandana de ferro saísse da minha cabeça. E recebeu alta do psiquiatra e também do psicólogo. Veja, é preciso bom senso, não se põe alguém simplesmente no sanatório. Ele já tinha sido condenado, mas as mesmas pessoas lhe declararam curado e ele não precisou ir para o sanatório. Isso foi em 1958 e cerca de 2 anos atrás me enviou uma carta, está morando em Washington, mandou uma oferta de $500. Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus! Graças a Deus! Sim, há demônios por aí, mas graças a Deus há bons espíritos. Amém, há anjos. São espíritos ministradores enviados para serviço a favor. Em 1953, eu estava em um encontro ao sul do Texas, na verdade em Houston, no Texas. 8 semanas em uma igreja. Bem, em uma semana eu separei para um tempo especial de oração. Eu disse, não teremos nenhuma música. Vamos simplesmente orar. Sem ensino, eu estava numa direção que eu queria seguir para aquele momento. Vamos orar, e se você não for orar por pelo menos 1 hora, não venha. Eu achava que ia diminuir a multidão aumentou. A multidão aumentou, eles vieram orar. Amém, oraríamos na segunda, na terça. Eram cultos apenas à noite, então segunda, terça e agora estávamos na quinta-feira. Eu ajoelhado na plataforma, numa cadeira como aquela, ajoelhado orando. Eu já havia orado por algum tempo no Espírito. Eu combinei, vamos ensinar sobre oração algumas vezes e depois vamos voltar à fé. Então eu estava orando no Espírito, em outras línguas. E eu estava prestes a passar de 1 hora. E eu, na verdade, estava ali ajoelhado, cantando baixinho para mim mesmo, em outras línguas. E eu não sei porquê, mas eu abri os meus olhos e o que aconteceu? Eu estava no Espírito. Eu vi Jesus em pé ali. Entenda, Jesus tem um corpo espiritual, ressurreto, carne e osso, mas um corpo espiritual. Eu estava vendo no reino dos espíritos, entende? Eu vi Jesus ali em pé, atrás da cadeira, talvez alguns metros, e então eu vi um anjo em pé,
só um pouco atrás dele e um tanto afastado. Jesus tinha, digamos, 1,80 m, mas aquele anjo, sabe, a cabeça dele quase batia no teto. Ele tinha coisa de 3 metros de altura, sei lá, 3,5 metros. Ele era certamente bem mais alto do que Jesus, um anjo grande, quero dizer alto. E Jesus começou a falar comigo, eu vinha orando por 3 coisas diferentes. Um dos tópicos era, eu tinha acabado de saber algo sobre a minha irmã, ela havia acabado de descobrir que tinha câncer. Então, eu estava orando sobre aquilo e Jesus disse para mim, entre o que eu vou fazer e o que os médicos vão fazer, eu vou dar a ela mais 5 anos. Ela viveu exatamente mais 5 anos e foi para casa estar com o Senhor. Amém, graças a Deus pelo que os médicos podem fazer e pelo que Jesus faz. Às vezes eles trabalham juntos, sabe? Amém. Aleluia. E então ele falou comigo sobre outra área do ministério sobre a qual eu estava orando. E então ele parou de falar. Eu olhei para o anjo e quando eu olhei para ele, ele abriu a boca como se fosse dizer algo. E eu olhei de volta para Jesus e quando olhei de volta para Jesus, o anjo não disse nada. Então agora estão lá ambos em pé, de boca fechada. E eu disse a Jesus, quem é o rapaz aí? Ele disse, este é o seu anjo. Eu disse, o meu anjo? Sim, o seu anjo. Ah, eu tenho um anjo? Sim. Ele disse, você não leu na minha palavra que quando trouxeram criancinhas para mim, para eu impor as mãos sobre elas e abençoá-las? Em uma ocasião, um dos evangelhos diz, Jesus fez uma declaração sobre as crianças, dizendo que os anjos delas veem incessantemente a face do meu Pai. Ele me disse, você não perde o seu anjo porque você cresce? Não há nada na Bíblia que diga algo assim, há? Não, a palavra de Deus diz aí que anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço. Agora, vocês estão prestes a entrar num lugar no Espírito que nunca estiveram. Então se inclinem ao Espírito e sejam rápidos para obedecer. Foi isso que o Espírito Santo disse. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vejo. Obrigado, Senhor. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está tentando nos ajustar, edificar um fundamento para ministrar sobre ele. Glória a Deus, nos preparar para uma manifestação do Espírito que nunca vimos antes, ou uma manifestação ainda maior, eu diria. Amém? Então eu disse a Jesus, quem é o rapaz aí? É o seu anjo, meu anjo, sim, o seu anjo. Jesus disse, ele tem uma mensagem para você do Deus Todo-Poderoso. Ah, eu sou zeloso pela palavra, Deus tenha misericórdia desses cabeças de vento. Às vezes achamos que somos zelosos pela palavra e não somos. Eu disse, bem, eu nunca li na palavra que todos os que são guiados por anjos são filhos de Deus. A Bíblia diz que são os que são guiados pelo Espírito. Além disso, você estava falando comigo? Por que você não me dá uma mensagem do Deus Todo-Poderoso? Na verdade, o que ele falou já vinha de Deus. Você acha que Jesus ficou com raiva de mim por isto? Não, ele sorriu docilmente. E ele disse, você nunca leu na minha palavra? Quando Pedro ele estava na prisão e já haviam decapitado Tiago. E um anjo veio à noite, glória a Deus, o acordou e o escoltou para fora da prisão, não foi? Ele disse, você nunca leu sobre o grande avivamento que aconteceu, que Filipe promoveu em Samaria? Um anjo do Senhor disse a ele, desce de Jerusalém a Gaza. Ele me disse, o anjo não deu a ele direções? Lhe disse o que fazer? Eu disse sim. Ele disse, quando Paulo naufragou a caminho de Roma, um naufrágio, não havia esperanças de se salvar, jogaram toda a mercadoria ao mar. De repente Paulo ficou em pé no meio deles e disse, senhores, um anjo, repitam anjo, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite. Quem esteve com ele? Um anjo. Louvado seja Deus. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite. E ele disse o que o anjo falou. O anjo me deu direções. O anjo me disse o que fazer.
o navio se perderia, mas se você fizer o que eu disser, todas as vidas serão salvas. Ao que Paulo disse, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Amém. Jesus perguntou, não foi um anjo? Eu disse, foi sim. Eu disse, certamente foi. Glória a Deus. Amém. Amém. No capítulo 10 de Atos, havia um homem chamado Cornélio, que era um judeu prosélito. Ele andava à luz do que ele tinha. Mas um dia, cerca de 3 horas da tarde, um anjo apareceu a ele. A Bíblia diz um anjo. O anjo lhe deu direções, não lhe disse como ser salvo, porque Deus incumbiu ao homem pregar o evangelho. Mas ele disse, envie homens a Jope. Amém. E pergunte numa casa de um Simão, curtidor, e diga para perguntarem por Simão de sobrenome Pedro, e ele dirá o que fazer. Eu disse, ó Senhor, eu me arrependo. Eu achei que eu era zeloso pela palavra, eu repeti isso várias vezes. E Jesus, eles não foram ministrados, os anjos não estavam ministrando, servindo estas pessoas. Aleluia! E aí eu olhei para aquele anjo, e quando olhei ele abriu a boca e disse, eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer, veja, o nosso ministério tinha começado a crescer, eu estou falando de 1963, e nós tínhamos começado, sabe, com uma pequena garagem e um cômodo da nossa casa. E precisávamos de espaço, precisávamos de mais. E estávamos considerando, sabe, construir um prédio de escritórios. Porque a propriedade onde estávamos era residencial, mas houve um rezoneamento e agora poderia haver negócios e poderíamos fazer. Amém, tínhamos um lote grande. Mas durante aquele encontro em Houston, um empresário veio até mim e disse, irmão Reagan, eu represento, e disse o nome de outros 2 empresários, então eram 3 empresários. Ele disse, venha comigo. Eu fui com ele e ele me mostrou um conjunto de escritórios. Ele disse, veja, nós 3 concordamos que vamos deixar isto aqui em sua mão. Se você se mudar e montar seu quartel-general aqui, nós alugaremos isso e nós pagamos. Vamos pagar todos os equipamentos, todos os móveis aqui. Contratamos 2 secretárias, pagamos o salário delas. Rapaz, eu estava mesmo orando por aquilo. Eu pensei, esta é a resposta? Rapaz, esta é a resposta, entendem? Amém? O anjo disse, eu fui enviado da presença de Deus para lhe dizer, não se associe, e mencionou o nome dos 3 homens, pois eles estão com um motivo oculto. Eles querem seu ministério nas mãos deles, e eu quero que você seja o cabeça, e eu ainda sou o cabeça. Alguém diz, eu achei que o Kenneth Jr. estava tocando, ele não faz nada sem pedir permissão a mim? Amém, não faz nada. Sabe, se alguém precisa de um lápis, sabem que ele vai me perguntar sobre o lápis? Ora, um lápis é um lápis? Eu estou dizendo qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa de qualquer importância, qualquer coisa a respeito. Ele virá até mim e vai me perguntar, pai, o que é que você acha sobre isto? Amém? Até ele ter o selo de aprovação, ele não avança. Amém? Então você zeloso ou zelosa pela palavra, quem quer que seja, cabeça de vento. Apenas feche a sua boca. Eu ainda sou o cabeça aqui, eu quero que você saiba disso. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Foi o que o anjo disse, eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu quero que você seja o cabeça. E aí ele continuou falando. Daqui a 3 meses e meio, você terá o necessário para começar. Você terá o necessário para começar. E ele disse, você terá tantos milhares de dólares. Monte seu próprio escritório. Você será o cabeça. Bem, quando o tempo chegou, como ele disse, eu tinha 15 dólares a mais do valor que ele falou, ele apenas arredondou. Eu tinha exatamente o valor que ele falou, mais 15 dólares. Abri meu próprio escritório. E então outro homem veio. Sabe, naquela época nós tínhamos aquelas fitas a bobina de 7 polegadas. E nós gravávamos mensagens nelas. E aquele homem me disse, aquele homem que veio, ele trabalhava para uma empresa que tinha o melhor equipamento que existia. O melhor equipamento. Se você deixar, eu vou reproduzir suas fitas para você. Eu forneço a bobina, forneço as fitas. Tudo de graça. E daí em diante, tudo que vendemos será nosso. Ele ia contratar alguém, você entende, para reproduzir, para duplicar as fitas. O anjo disse, eu vim da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer, não se junte a este homem, pois ele tem motivos ocultos. Eu quero que você faça isso. Glória a Deus, fizemos. Aleluia. Amém.
E já produzimos mais de 40 milhões de fitas. Aleluia, a maioria já foi vendida. Já imprimimos mais de 66 milhões de livros, isso aqui nos Estados Unidos, não fora. Apenas aqui, muito mais lá fora. Mas isso foi pela direção do Senhor, por ouvir do céu, por ver no reino do Espírito, por ouvir o que Deus está dizendo, pelo ministério dos anjos. Aleluia! 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 Glória a Deus! Não são todos eles espíritos ministradores? Eles quem? Anjos, ele vem falando sobre eles no capítulo. Espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que serão os herdeiros da salvação. Ei, somos nós. Nós nos tornamos herdeiros da salvação, não foi? Aleluia, nós a herdamos. Glória a Deus. Enviados a serviço a favor daqueles. Veja, aquele anjo fez algo por mim? Sim. Amém. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Eu pessoalmente acredito que vamos entrar num tempo em que teremos mais manifestações destas coisas. Graças a Deus por elas. Isso tem a ver com sinais e maravilhas. Amém? Temos orado por isso nos encontros do Espírito Santo, sempre oramos. E coisas estão acontecendo que nunca aconteceram antes entre nós. Sabe, neste ano passado, em 2 das nossas igrejas tivemos pessoas ressuscitando. Sabe, certificado por médicos, pela ciência médica. E não apenas isto, mas em uma das nossas igrejas irmãs, você sabe, eu prego em Oklahoma, mas transmitimos ao vivo para Minneapolis. E eu estava falando sobre a glória de Deus. E no Velho Testamento ela aparecia como uma nuvem. Em uma ocasião fala que a casa se encheu de fumaça, nada estava queimando. Era uma manifestação do Espírito. E então esta igreja nossa estava assistindo o nosso culto ao vivo, adorando a Deus, e os vizinhos viram fumaça saindo da igreja. Eles ligaram para os bombeiros. Houve um registro no corpo de bombeiros, os bombeiros vieram. O pastor disse, eu ouvi os bombeiros, mas pensei, deve ser uma casa aqui perto, a igreja não está pegando fogo. Fumaça saindo da igreja, as pessoas lá fora podiam ver. Bem, o carro de bombeiros parou na frente da igreja. Ao virar a esquina, eles mesmos viram fumaça saindo da igreja. E o pastor disse, bem, vamos lá fora ver o que está acontecendo. Um pastor formado no Rema. E o povo disse, nós não entendemos, nós vimos fumaça saindo daqui, não estamos entendendo nada. E aquilo parou, não havia cheiro de fumaça, não havia fogo. Ora, o que foi aquilo? Eu disse ao bombeiro, ao representante ali, eu disse, veja, isto é a glória de Deus. Eu disse a ele o que a Bíblia diz, eu disse, estávamos adorando, ele disse, deve ser isso mesmo. Outro formado no Rema, ele me ligou, eles tinham um encontro de manhã, era um encontro de oração. Alguém olhou para cima e todos viram, o teto inteiro estava pegando fogo, labaredas pulando. Bem, no dia de Pentecostes estavam todos reunidos em um só acordo, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Amém, e apareceram línguas como de fogo. Línguas como de fogo apareceram, ou seja, dava para ver. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Eles viram o teto inteiro. Sabe, ele me ligou e ele estava claramente assustado. Meu Deus, o que houve? O teto inteiro pegando fogo. Lembra da sarça ardente de Moisés que não se consumia? Lembram? Aleluia! Eu disse a ele, isso acontecia frequentemente com o pessoal que era pentecostal antigamente, e eles falavam sobre isto. É apenas uma manifestação da glória e do poder. Aleluia! Eu disse aleluia! Muitas vezes, graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus pelo ensino bíblico, nós vimos aqui Paulo dizendo, que proveito terá para vocês se eu vier aqui falando em línguas? Se eu não vier, ele diz, com revelação, ou conhecimento, ensinar o que eu sei, ou doutrina, ensinar doutrina ao povo. Muitas vezes nos sentamos com nossa Bíblia na mão, graças a Deus, ouvindo boa doutrina, bons sermões instruídos, mas vamos ter umas mensagens de revelação. Aleluia! Aleluia!
Dizemos que somos cheios do Evangelho, então vamos pegar tudo dele. Cheios, cheios. Eu creio que haverá mais pessoas ressuscitando dos mortos. Eu creio que haverá mais pessoas vendo fumaça saindo dos prédios. Vai parecer que estão pegando fogo. Creio que haverá mais visitações de anjos. Aleluia! 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 Para serviço a favor? Então eles ministram para nós? Não, pode incluir isto, mas eles fazem algo por nós. Ele não fez algo por mim? Ministrou para mim, tudo bem, mas também fez algo por mim? Eu estava prestes a fechar o negócio e eu pensei, rapaz, tem que ser Deus a resposta de oração. Esses homens vão prover tudo para mim, vão pagar as secretárias, os móveis. Não faça. O dinheiro está vindo, está comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava pregando em Jackson, no Mississippi. Eu acredito que era um culto de manhã, não era? De repente, um anjo apareceu para mim, ninguém mais o viu, mas eu estava vendo no espírito, todos ali estavam vendo no mundo natural. E aquele anjo acenou para mim, então eu desci da plataforma e o segui. Ele foi mais adiante e ele disse, vamos, impõe as mãos sobre este homem. Levante um pouquinho aí. Eu impus as mãos sobre aquele homem, ele está aqui hoje. Você lembra o que foi que eu disse para você? Você ainda lembra? Eu não lembro uma palavra, sabe? Eu falei por revelação. Mas aquilo te libertou, não foi? Te libertou, não foi? Hey, Pocohoya. Ha 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 ha. Semahokate. Semahokate. Palafrey. KDB Kanano. Sim, sim, sim. Aconteceu, pode acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Estejam preparados. Inclinem-se. Aleluia. Pois a obra do Senhor será cumprida. Bendito seja o nome do Senhor. Se você já esteve nos nossos encontros, há algum tempo atrás, nesses encontros que fazemos do Espírito Santo, isso durou meses, eu me pegava orando no Espírito. Muitas vezes você está orando no Espírito. Lembrem, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito, ele fala mistérios. Uma tradução diz segredos divinos. Bem, veja, os mistérios não dizem respeito a Deus porque Ele sabe todas as coisas. A parte do mistério está na nossa parte. E eu me pegava orando no Espírito vez após outra, dizendo, chamando um nome. Lembra que eu falei que o meu genro se tornou líder de jovens, pastor e diretor líder do louvor em Minneapolis? Alguns que estão aqui que estudaram no Rema lembram do irmão Halverson. É claro que você lembra, ele é de Minnesota. Bem, o irmão Halverson foi àquela igreja e nos levou, eu e a minha esposa, para jantarmos em uma ocasião. E ele começou a falar de algumas coisas e disse, irmão Reagan, eu tenho tido uma experiência. Eu sei que não pode ser Deus, mas ele disse, sabe, eu me pego orando em línguas e de vez em quando uma palavra em inglês aparece. E eu me pego falando sobre doce e biscoito, candy e cookie em inglês. E eu pensei, que coisa estúpida, eu fico orando sobre doces, sobre comer doces e biscoito. E eu comecei a rir. E eu disse, irmão Halverson, eu não devia estar falando com você sobre isso. Então não comente sobre isso, porque o seu pastor ele deve tratar sobre isso da maneira dele em algum momento. Mas o meu genro está vindo, daqui a algumas semanas, para fazer um teste, por assim dizer, como pastor de jovens e do louvor, e ele tem 2 garotas, e os apelidos delas são Candy e Cookie. Veja, ele estava orando no Espírito, o Espírito Santo orando. Veja, era um mistério para ele, mas não para o Espírito. Na verdade, sobre a família vindo para Minneapolis, e de fato vieram. Eles foram. Amém. Aleluia. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Então eu me pegava pronunciando um nome. Eu ficava falando vez após vez, encontro após encontro. Michael Linney. E Micah, M-A-C-A-H, Micah Nini. Eu dizia Michael Linney, Micah Nini.
Sabe, significava tanto quanto doce biscoito para aquele irmão. Mas eu continuei fazendo isso. Até que recentemente eu descobri quem são, ambos são anjos. Um deles é o anjo da guarda, o meu. O outro é o meu anjo encarregado. Aquele que, sabe, atuam, por exemplo, quando eu digo anjo, vá e busque o meu dinheiro. Aleluia! Tem alguém ouvindo que precisa dizer para o seu anjo ir buscar o dinheiro? Eu disse ao Senhor, e minha cabeça de vento bendita, quando aquele anjo me disse, dê a ordem para o anjo buscar o seu dinheiro, eu disse, sabe, eu achei que eu deveria orar em línguas no Espírito Santo para isso acontecer. Foi aí que o Senhor disse para mim, eu não disse que os meus anjos são espíritos ministradores para serviço a favor? E não apenas isso, mas Jesus disse para mim, aos demônios e espíritos malignos, não é sempre Satanás que vai pessoalmente. Ele envia demônios. E esses demônios e espíritos malignos não vão influenciar pessoas. Não é assim? Ele disse, bem, anjos influenciam pessoas para o bem. Pessoas são influenciadas para fazer o mal e fazer o bem. Mas os anjos influenciam as pessoas. Glória a Deus, você entende isso? Para fazerem o bem. Influenciam elas para darem. Influenciam elas para enviarem o dinheiro. Aleluia! Aleluia! Então ponha os anjos para trabalhar para você. Glória a Deus! Aleluia! Bem, diga em voz alta, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor. A favor significa que faz algo para você. A favor daqueles que serão herdeiros da salvação. Eles são enviados para serviço a favor. Diga comigo, eles, os anjos, espíritos ministradores, são enviados para serviço a meu favor. Aleluia! Agora diga em voz alta, os anjos estão em serviço a meu favor. Aleluia! Eu não quero ser tão burro a ponto de não ouvir. Amém? Mas eu quero ser consciente no Espírito para que eu possa ouvir e responder. Aleluia! E enviar os anjos para cumprir aquilo que Deus ordenou. Aleluia! O tempo da noite acabou, as trevas foram repelidas, a luz veio. Homens verão, e eles saberão, e a obra de Deus será cumprida. Ei, o sobrenatural estará em manifestação. O plano sobre o qual você orou. Plano. O plano será cumprido. A obra será feita. O Espírito do Senhor prevalecerá. Os anjos de Deus estarão ativos, mais do que nunca antes. E o plano dele será consumado, e a glória dele será revelada. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.